E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre um seriado novo da Paramount chamado Super Pumped, A Guerra pela Uber. E é um seriado muito legal, de verdade, que vale a pena assistir. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert. Dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. Eu tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Esse seriado ele vai contar o início da história da Uber, de como ela foi fundada nos Estados Unidos e de como ela foi tomando conta a partir de uma cidade para ir para o mundo. Então vai ter os bastidores do seu criador, de como foi a guerra contra as empresas de táxi lá nos Estados Unidos, as mesmas histórias que aconteceram aqui no Brasil, só que daí eles já estavam muito bem preparados, dos problemas iniciais e de como as coisas vão funcionar. A Uber, na época, era uma empresa, um unicórnio que foi financiado por um investidor anjo. Enfrentou diversos problemas para conseguir operacionalizar seu serviço lá nos Estados Unidos. Então todo mundo já conhece a história de sucesso da Uber. Esse seriado ele vai tratar das coisas que estão por trás, de todas as brigas de ego, do funcionamento da empresa, das coisas que deram certo, das coisas que deram erradas, das coisas moralmente erradas que aconteceram, da forma de como os caras viam o negócio, de como tirar mais dinheiro das pessoas e como eles foram indo nessa guerra até conquistar todo o mercado. Esse primeiro episódio vai mostrar diversas coisas do início da formação dessa empresa, que é um dos exemplos de empresa de aplicativo no mundo todo com maior sucesso. Tem várias relações também com o Lobo de Wall Street, com a rede social e com todo esse paradigma de unicórnios, de crescimento de startups no Vale do Silício. Então a gente tem diversas coisas que são semelhantes, mas como show, como uma série televisiva, ele consegue entreter bastante a gente. Eu fiquei o tempo todo prestando atenção, algumas cenas são bem engraçadas, outras coisas são meio chocantes, mas a gente vai se divertindo o tempo todo. É um seriado estrelado pelo Joseph Gordon-Levitt, que é um dos meus atores que eu gosto bastante, é um dos meus atores preferidos. E ele tem a sorte assim, de fazer papéis muito legais, ou então fazer papéis horrorosos, que são um fracasso total. Mas nesse caso aqui é um papel legal, ele consegue conduzir bem a história da empresa no primeiro episódio. E a Paramount anda investindo bastante na produção de séries e está saindo com algumas coisas bem legais. Tem bastante gente curtindo essa história, principalmente quem trabalha com tecnologia, quem trabalha nesse meio ou que está estudando. E realmente dá para ter uma ideia de como funcionam os bastidores de uma empresa desse tipo, que é muito diferente das empresas tradicionais que a gente conhece. Até o momento a gente tem 7 episódios já lançados nos Estados Unidos. E o primeiro episódio se chama realmente Cresça ou Morra, que é o tipo de uma mensagem que serve bastante para esse tipo de empresa dessa nova economia. Ou cresce ou realmente vai desaparecer, as outras empresas vão atropelar. E a Uber é uma empresa que revolucionou os meios de transporte. A gente tem agora diversas pessoas que trabalham para ela, mas ao mesmo tempo não são empregadas dela. São pessoas que trabalham por conta própria e têm o aplicativo como um meio de sobrevivência, como um meio de trabalho. Então com certeza muita gente vai se interessar pela essa série, que aqui no Brasil a Uber é uma empresa muito famosa e muito respeitada pelo seu público. Mas a gente também vai ver o lado B da empresa, as coisas que não são tão certinhas assim e que são interessantes de se conhecer, bem como todas as brigas e intrigas que foram acontecendo entre todas as pessoas envolvidas no processo de criação até o seu sucesso. Então essa é uma série que eu recomendo de verdade para vocês, me divertir bastante assistindo. Mas claro, serve para as pessoas que gostam de tecnologia, desse tipo de assunto, e que não se importam tanto com aquela versão fantasiosa assim, de que contam desse tipo de empresário. Tem um belo do exagero na história ali, todas as coisas que são contadas são aumentadas, e realmente às vezes mistura um pouco a fantasia com a realidade de uma maneira assim um pouquinho exagerada, mas vale a pena. Tirando essas coisas assim, é uma série bem interessante, os diálogos são muito legais. E é claro que os diálogos vêm todos recheados com esse pensamento de startup. Então tem coisas que são bem comuns nesse meio e que não são tão comuns em outros. Isso a gente deve prestar atenção nesses detalhes também, para compreender melhor o meio com que a empresa está sendo fundada e o meio com que a empresa está crescendo. É uma boa diversão. E como todas essas histórias de startup, ela vai ter um estado frenético, assim, as coisas vão mudando muito rapidamente, e isso faz com que a nossa atenção se prenda bastante. Isso é legal assim para uma narrativa audiovisual, porque dá uma dinâmica bem interessante. O roteiro também é bem construído. Para as pessoas que não conhecem a história propriamente da Uber, vão se divertir porque vão lembrar das coisas que aconteceram aqui no Brasil. Para quem já conhece mais profundamente, também vai ser divertido de assistir.
que vai ratificar algumas impressões que já se tem. É legal a gente conhecer cada vez mais esse meio, porque cada vez mais os aplicativos estão mudando a forma como o mundo é visto e a forma como o mundo funciona. Ninguém pode ficar alheio a esse tipo de tecnologia, porque ela está mudando o nosso mundo a toda hora. Então vai lá e assiste um pouquinho, diga se você gostou, se não gostou, comente aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.